Olá, bom dia. Aqui é o Rafael Souza da Find Saúde. Dando sequência aos vídeos anteriores que nós falamos de hérnia de disco, hoje nós falaremos do nervo ciático. É um nervo muito acometido nesse tipo de situação e, na verdade, a gente vai falar de duas patologias que podem ocorrer em qualquer nervo no corpo, né? Mas a gente vai especificar hoje em relação ao nervo ciático. Bom, dentre as patologias que podem ocorrer com o nervo, em qualquer parte do corpo, nós vamos falar de dois casos que são mais comuns, que o profissional de saúde está mais acostumado a lidar, né? Tanto o médico quanto o fisioterapeuta, enfim. Essas duas patologias, uma é por compressão e outra por irritação do tronco nervoso, né? A patologia por compressão, ela pode ocorrer normalmente numa hérnia de disco, né? Quando aquele núcleo ele extravasa do disco intervertebral, ele pressiona a raiz nervosa, né? E com isso ele causa a compressão, ele gera uma série de repercussões desse nervo. Essa compressão ela causa uma dor chamada desaestética, é uma dor atípica, né? É uma dor, os pacientes costumam caracterizar a dor por compressão como uma facada, como se tivesse tomado uma facada, levado um tiro, porque é uma dor completamente diferente da qual o paciente já vivenciou na vida, né? É uma dor muito forte, muito intensa e ela realmente incapacita, é uma dor diferente, né? Essa é a característica de uma lesão por compressão, né? Em termos de dor. Outras questões que acontecem numa compressão são os sinais neurológicos, que podem ser diminuição da motricidade na área onde o nervo ele alimenta, né? Diminui a mobilidade naquela região, a força. Pode ocorrer descargas elétricas, choque, sensação de choque, sensação de latejante muito forte. São características típicas de uma compressão. Outra questão é que pode ser abolido o reflexo, né? O reflexo ele pode se tornar diminuído ou aumentado, dependendo do tipo de lesão e da fase dessa lesão. Geralmente as lesões mais crônicas, que estão há mais tempo, elas têm uma característica de diminuir tanto a mobilidade quanto a sensibilidade no local, né? E o reflexo, que é a sensibilidade profunda. Na fase aguda, essas características ficam exacerbadas, né? A dor é muito intensa, pode acontecer uma hiperreflexia, né? Que é um aumento do estímulo reflexo na região afetada, mas são características da lesão compressiva. E as lesões irritativas do tronco nervoso, elas geralmente acontecem por duas situações. Uma é quando o disco ele tem uma lesão, uma degeneração, ele libera substâncias inflamatórias que encostam na parede externa do nervo. Isso gera uma reação química, né, nesse nervo, que acaba irritando todo aquele tronco nervoso. Então, o simples contato com substâncias inflamatórias ou com sangue, contato com sangue, pode gerar uma inflamação nesse tronco nervoso. Então, todo o trajeto do tronco ele fica irritado. Uma outra situação que acontece na irritação do tronco nervoso é quando ocorre qualquer bloqueio no deslizamento do nervo, ali no forame, no forame intervertebral. Se ele não acompanha o movimento do membro e esse nervo é esticado, a gente já até falou isso anteriormente, existem receptores nessa parte externa do nervo que são acionados no momento em que o nervo ele sofre uma lesão por estiramento. E essa lesão, um estiramento, ele pode se perpetuar por 28 dias, essa lesão. Então, são as duas características geradoras, né, de irritação no tronco nervoso. A irritação química ou a irritação mecânica por estiramento da raiz nervosa. A sensação mais característica da irritação do tronco nervoso é uma dor profunda, é uma dor latejante, é uma dor conhecida.
as pessoas costumam comparar com a dor de dente, aquela dor latejante, aquela dor chata. A pele fica dolorida, o paciente relata que ao tocar a pele está muito sensível ao toque, né? Todo o trajeto daquele nervo fica comprometido, né? Então, a sensação mais característica da irritação de tronco nervoso é a questão da pele dolorida, como se tivesse tomado uma pancada, como se tivesse sofrido uma queimadura na pele. A pele fica muito sensível. Então vamos ver as situações ocorrendo no nervo ciático, essas situações que eu falei de patologias neurais, né? Primeira coisa, o nervo ciático, ele sai da penúltima raiz lombar, L4, L5, S1, a primeira sacral, S2 e S3. Então ela vai de L4 a S3, né? Como nós vimos aqui no vídeo. Essa composição de raiz forma um tronco chamado nervo ciático, que passa aqui debaixo do bumbum e desce na região posterolateral da perna, na parte posterior, um pouco lateral da perna, né? E ele se estende até, descendo até o joelho, onde ele se ramifica em dois troncos principais, que é o nervo tibial e o nervo fibular, né? E esses dois troncos eles vão até a região do pé, cada um alimentando a sua área, conforme os dermátomos apresentados aqui no vídeo. Então, a lesão do ciático, ela pode ocorrer por duas questões, né? Primeira é a que a gente já viu na semana passada, a questão da hérnia de disco. A hérnia ela comprime a raiz, essa hérnia geralmente ela ocorre em L4, L5, L5, S1. Mais comum em L5, S1, é a região onde ocorre maior irritação do nervo ciático, tá? Então, uma vez comprimida a raiz pela hérnia, esse sintoma ele começa a ser irradiado para todo o membro inferior, né? No lado onde foi acometido. Então, cria aquele sintoma que eu falei de uma dor diferente, uma dor como se fosse uma facada, uma dor muito aguda, muito forte, normalmente com a descarga elétrica, com a sensação de choque. A pessoa, ao se movimentar, gera essa sensação de choque e isso limita a situação da pessoa, limita mesmo. Normalmente o padrão que a pessoa apresenta numa patologia compressiva do ciático é tentar jogar o corpo para longe da compressão. Porque se nós aproximamos o tronco da compressão, acaba que gera um fechamento do forame e a compressão fica mais agressiva. Então a tendência do paciente com um sintoma compressivo é projetar o corpo para frente, longe da lesão e geralmente para o lado oposto, né, abrindo a região da coluna. Tá? E como nós vimos no vídeo anterior, quanto mais distal for esse sintoma, pior o prognóstico, né? Quanto mais próximo a essa sensação de choque, de dor intensa, mais próximo do pé, significa que a lesão é mais complexa. Ela pode ser resolvida, fiquem tranquilos. É só uma característica de gravidade da lesão, tá? E agora falando sobre a questão irritativa do tronco do nervo ciático, são duas as situações que podem ocorrer esse tipo de patologia neural. Como eu falei, a degeneração de disco, né? Ela gera substâncias inflamatórias que vão entrar em contato com essa raiz, ou então um estiramento muscular, né? A pessoa às vezes praticando uma atividade física, um esporte, tem uma ruptura de fibra muscular, um estiramento que pode ocorrer no glúteo ou então na parte posterior da coxa, onde essa fibra rompida ela extravasa sangue. E quando o sangue entra em contato com a raiz nervosa, ela irrita também esse tronco. Então são as duas situações, né? Químicas, que eu estou falando, de irritação química, por substâncias inflamatórias ou por contato com sangue. E a outra situação
é a questão do estiramento. Se a pessoa vai movimentar a perna e há qualquer bloqueio nessa articulação facetária aqui da coluna, onde essa raiz ela não consiga deslizar nesse forame intervertebral de modo normal, anatômico, fisiológico, uma vez que essa raiz é estirada, esse nervo ele também sofre uma irritação mecânica e aí todo o trajeto do tronco nervoso fica alterado, né? Existem pontos específicos de palpação desses nervos que o profissional de saúde sabe encontrar para fechar diagnóstico de lesão irritativa. Na verdade, esse tipo de lesão é o mais comum, né? É raro, dentre o número de patologias que nós encontramos, é raro você pegar uma lesão compressiva. O mais comum são as lesões irritativas do tronco nervoso, né? Porque até chegar numa fase de ruptura de disco para fazer uma hérnia, isso é um processo longo, né? Um processo em que houve muita degeneração desse disco até chegar a esse ponto. Então, essa fase de degeneração, que geralmente é um período bem mais longo do que o período do episódio da formação de uma hérnia, esse período longo é a característica que nós normalmente encontramos no paciente, né? E aquelas que vão repetindo, como eu falei, a sensação aquela sensação latejante, que não tem posição. Por exemplo, a hérnia de disco, quando uma patologia compressiva, dependendo da posição na qual você se acomode, o sintoma ameniza, porque você libera um pouco a compressão. Na situação de irritação de tronco nervoso, não, já é diferente. A raiz se torna inflamada, né? Irritada. Então não há posição que alivie esse sintoma, né? O paciente ele quase que sente dor 24 horas por dia. Então, para os dois tipos de situação existe solução, né? Existem medidas dentro da fisioterapia para amenizar esses sintomas ou até aboli-los, né? São técnicas específicas, geralmente de manipulação vertebral e mobilização neural, que o fisioterapeuta domina e consegue intervir nesse tipo de patologia. É importante também frisar que as patologias, tanto de tronco nervoso quanto de compressão, tem que estar sendo acompanhada por um médico, um profissional da área de saúde, ou um neurocirurgião ou um neurologista, né, que são os especialistas nesse tipo de assunto, né? Esse acompanhamento é importante porque em algumas situações será necessário utilizar a associação de fármacos com a fisioterapia específica para esse tipo de problema. Mas existe solução. Se porventura o fisioterapeuta que te acompanha, que te atende, não conhece essas técnicas, peçam para que eles venham, visitem o canal e mandem um contato, que daqui a um tempo eu vou lançar um curso, um produto no mercado para formação, de capacitação total do profissional para atender todos os tipos de patologia na coluna vertebral. Bom, na próxima semana nós veremos exercícios específicos para cada uma dessas situações, para a lesão compressiva e para a lesão irritativa de tronco nervoso. Nós faremos exercícios específicos. Esses exercícios eles vão amenizar o seu sintoma, mas é importante frisar novamente que você deva estar com acompanhamento profissional, tá? Independente dos exercícios em casa. Então aqui eu me despeço. Na semana que vem, então, nós abordaremos os exercícios. Na próxima semana subsequente, nós falaremos das questões da patologia de irritação na cervical. Existem um número muito grande de pacientes com patologia na cervical, principalmente no século XXI, onde as pessoas passam muito tempo sentadas à frente de um computador. Então a gente vai abordar também essa questão. Eu não esqueci desses pacientes.
Então eu peço que vocês deixem aqui embaixo comentários, sugestões, se vocês gostaram do vídeo, se ficaram com alguma dúvida. E não se esqueçam de fazer a inscrição no canal, né? Basta clicar aqui na logo, na lateral, logo da Find Saúde, que a sua inscrição é feita para você estar recebendo as informações de lançamento de vídeo em primeira mão. E nos vemos na próxima semana. Até lá!